Hello, good evening, seja bem-vinda a mais uma live. Essa semana a gente tá a semana toda juntas aqui. Aqui é a Teacher Janaína para mais uma live, mais um bate-papo, porque hoje eu quero falar sobre um assunto muito legal. Tenho ótimas notícias para você, porque eu vim aqui te contar que inglês é muito fácil. Inglês é muito fácil. Olha que notícia boa que a Teacher tem para você. Sim, é muito fácil aprender inglês. E aí, hoje nós vamos falar sobre isso. Eu quero te falar que inglês é uma língua muito fácil, muito simples, e eu vou te provar. Vou te dar vários pontos aqui. Vou te falar sobre vários pontos que provam o quanto o inglês é a língua mais fácil de todas, ok? Hi, Letícia! Good evening, seja bem-vinda. Tô adorando essa semana. Eu também, tô adorando esses momentos aqui. Seja bem-vinda. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, ok? Então, vamos clicar aí no aviãozinho, convidar mais pessoas para participar desse bate-papo. Vou fazer isso aqui também. Bora lá convidar umas pessoas para estarem com a gente aqui, porque vai ser muito legal esse bate-papo. Tá? Chama aí o pessoal para participar com a gente, tá? Hi, Tatiana, seja bem-vinda. Então, nós vamos falar sobre isso. Eu quero te falar que falar inglês, estudar inglês, aprender inglês é muito fácil. Ubatuba, que legal, que legal. Seja bem-vinda. Hello, Marcos. Hi, Adriana. Então, eu vim aqui para te contar isso. Eu não sei se você sabe, mas inglês é gente, eu não sei, é 1000 vezes mais fácil do que português, sabe? E é legal, porque assim, se a gente ficar observando, a gente quer aprender as coisas, né? Nós queremos aprender coisas novas, queremos, né, evoluir, nos qualificarmos, mas a gente quer que aprender alguma coisa que seja fácil, né? Você quer aprender alguma coisa? Hi, Bruno! Hello, my prince! E aí a gente quer aprender alguma coisa e fala assim, mas é fácil, né? Mas não vai ser muito sofrido não, né? É rapidinho. A gente quer tudo muito fácil, mastigadinho, tudo muito simples, que não exija muito esforço. Sabe aquela preguicinha? A gente tem aquela preguicinha ali, né? Que quer que tudo seja fácil. Simples assim, tudo mastigadinho, ali, né, on a silver plate, né, ali, de mão beijada, na palma da mão. Oh, thank you, thank you. Obrigada, Chayane, também adoro essa blusa, né? E aí, então eu vim aqui pra te falar que é isso, gente. Se você quer falar inglês, você precisa falar inglês, sabe o quanto inglês é importante? Então eu tô aqui pra te dizer que é muito simples aprender inglês. Claro que isso exige, são várias coisas que eu sempre falo aqui pra vocês, que exige disciplina, que exige que você estude todos os dias, que você tenha, né, ali o comprometimento, a consistência, a persistência. Mas o estudo em si é muito fácil. Hi, Maíra! Oh, seja bem-vinda! Que bom, pessoal. Oh, sorry. E aí, a gente não quer sofrer demais. Gente, mas eu te falo assim, que se você aprender o português, então ninguém te segura, você vai aprender inglês sim, tá? E eu tenho 7 pontos aqui pra te contar que mostram que inglês é mais fácil que português, mais fácil que espanhol, e é uma das línguas mais fáceis de aprender, tá? Então, quero te falar o seguinte, que se você quer aprender inglês, e às vezes você fala assim, mas é tão difícil, é muito difícil, as palavras não saem, eu não consigo lembrar de nada, na hora de falar eu travo. Gente, tudo exige prática, é tudo questão de prática, se você praticar você vai conseguir. E aí você vai conseguir evoluir aos poucos. O nosso problema é que a gente quer tudo pra ontem, quer tudo mastigadinho, de mão beijada, tudo muito fácil e quer que o resultado venha rápido. Só que não é assim que funciona, sabe? Esse negócio que eles falam, né? A geração miojo, a gente
A gente quer tudo pra ontem, tá com pressa de tudo, não entendo por que isso, né? E eu sempre ouço assim, já várias vezes nas escolas, hello, ó, chegou mais um pessoal aí, ó, hello Sunny, hi Gustavo, aí Ana, Regiane, hello. Ai, sejam bem-vindas. Bem-vindos, né, também. Então, e aí, a gente, eu já ouvi muitas pessoas, né, me perguntando, tá, eu quero aprender inglês, quanto tempo demora pra falar? Com quanto tempo que eu vou formar? Demora muito tempo pra eu já estar fluente? Sabe, nem começou ainda e já tá pensando, né, se amanhã tá pronta, se amanhã já tá falando. Gente, não é bem assim, sabe? Isso gera uma ansiedade, isso gera uma agonia, sabe? Vamos concentrar no hoje, sem pressa e sem pausa. Essas frases, sabe, clichês, é isso mesmo. Por que vira clichê? Porque é verdade. Porque é assim que tem que ser, que tem que funcionar. Então, assim, se você quer aprender, tenha paciência, comemore ali os pequenos resultados, sabe? Foca no hoje, no que você tá aprendendo hoje. Amanhã melhor do que ontem e pronto, né? Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje e pronto, tá? Então é isso que você tem que pensar. E outra coisa, às vezes você pensa assim, é muito difícil. Ai, demora muito. Nossa, é anos para aprender a falar inglês. Poxa, mas o tempo vai passar de todo jeito. Para pra pensar. Há um ano atrás. Parece que foi ontem, gente. Um ano passou voando. Quem diria que a gente já tá nessa situação há mais de um ano, quase 2 anos? Não é verdade? Então, o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, assim, você sempre vai pensar assim, poxa, eu deveria ter começado lá atrás. Então, com certeza, daqui um ano, você vai ter se arrependido de não ter começado hoje. Você vai pensar, poxa, deveria ter começado. Então, se eu já tivesse começado lá atrás, a essa hora, eu já tava, ó, né? Ó, chegou mais pessoal aí, ó, Daisy, hello! H. Brunes, hello! Então, é essa questão, sabe, de você respirar fundo, concentra no hoje, faça o que precisa ser feito hoje e os dias vão passando e você vai conseguindo evoluir, tá? Mas então, é isso que eu quero te dar essa dica, tá? Não pensa quanto tempo demora, não fica com essa ansiedade, essa pressa de querer saber se vai demorar. Ai, mas vai demorar. Ai, mas é difícil. Nossa, mas isso, mas aquilo. Não fica dando essas desculpas, tá? Simplesmente decida e faça, ok? E aí, então, eu quero te contar por que que inglês é tão fácil. Inglês é muito mais fácil que português. Até hoje português, meu Deus, oh my god, português é bem complicado, tá? Mas, primeiro ponto que eu quero te contar, que inglês é muito fácil. A gramática do inglês é muito simples. Muito simples. Gente, inglês não tem conjugação de verbo. Você tem noção do que é isso? Não tem que conjugar verbo. Em português, você aprende o verbo amar. Tá aí uma palavra, amar, né? Aí você vai conjugar os verbos. Então tem eu amo, mais uma palavra. Tu amas, outra palavra. Eu não sei nem conjugar direito, mas você ama, ele ama, nós amamos, vós amai, tu amastes e amávamos. Olha, para uma palavra amar, quantas outras palavras você tem que aprender, usar certinho com a pessoa certa, o sujeito certo, usa essa. Para esse sujeito eu uso essa conjugação de verbo. Gente, isso em inglês não existe. Não tem conjugação de verbo em inglês, sabe? Então, assim, você pode ficar super tranquila. A única diferença, a única variação que vai ter é porque você, quando o sujeito for a terceira pessoa do singular, você vai precisar pôr um S no verbo. Pronto. Então, você aprende a amar, que é love, e você aprende que é I love, he loves. Pronto. É só um S. E eu te falo que não tem mais nada. É muito simples, a gramática do inglês é muito simples. Hi, Glade! Seja bem-vinda! Então, esse é o primeiro ponto. A gramática é muito simples, em inglês não tem conjugação. Gente, português, quanto à conjugação, todos os tempos verbais. Em inglês, a única diferença é só no presente. No presente simples tem essa alteraçãozinha.
Pronto, mais nada, sabe? E aí você não precisa ficar sofrendo, conjugando. Espanhol também, espanhol é um pesadelo. Quem aprende espanhol, quem aprende português, aprende inglês sem sofrimento, com certeza, sabe? Porque assim, eu vou te falar que é só nessa questão de conjugar verbo, ter que aprender todas essas conjugações, é bem sofrido. E assim, pensa para um estrangeiro aprender português, quanto sofrimento, né? Então esse é o primeiro ponto. Inglês é muito fácil porque a gramática é muito simples. Não tem conjugação de verbos, ok? Anota aí, vai ficando feliz, vai comemorando e vai falando, nossa, a teacher Janaína tá certa, chega de medo, chega de procrastinação, bora aprender inglês, é muito fácil. E aí você vai e se joga, tá? Segundo ponto para te provar que inglês é muito fácil. Inglês não tem acento. Então vou me dar bem no inglês, porque no português sou ruim. É nóis, ó, é nóis. Com certeza, viu? Com certeza. E aí, o segundo ponto. Inglês não tem acento. Você já parou para pensar que se não tem acento, quantas coisas relacionadas a acento que não existe pra você estudar? Sabe aquelas coisas que em português eu também não sei nada, Deise, mas assim... por exemplo, assim, é verdade, é mais fácil que português, inglês é mais fácil que português. Sabe aquela coisa de sílaba tônica, proparoxítonos, paroxítonos, não sei o que lá? Então, hiato, ditongo, não sei o que. Então, em inglês essas coisas não são bem assim. É claro, tem lá stressed syllable, né, a sílaba tônica. Gente, mas nem se compara do tanto que é mais fácil. Você tem que, em espanhol mesmo, você olha para uma palavra, quando eu tô estudando espanhol, eu fico pensando, gente, essa palavra, ela tem um acento. Ela tem, mas onde? Onde eu coloco o acento? E aí eu travo muitas vezes. Hi, Kayane! Seja bem-vinda! You're welcome! E em inglês não precisa sofrer com isso, sabe? E aí você se livra de todo esse sofrimento. Pensa, não tem conjugação de verbo. Não tem que colocar acento hora nenhuma. Meu Deus, é o paraíso! É o paraíso! Por que você ainda não tá falando inglês se é tão fácil? É maravilhoso. Me dá até arrepio só de pensar em conjugar verbos. Sim, com certeza. É muito chato isso. E em inglês você não tem esse sofrimento. Olha só, então olha aqui. Gramática super simples, você não precisa conjugar verbo, não tem que conjugar verbo. Segundo ponto, não tem acento. Não tem acento hora nenhuma. Se você, quando tá falando alguma coisa em inglês, que existe alguma palavra que tem acento, é porque em inglês eles usaram aquela palavra, mas aquela palavra é uma palavra originalmente francesa, por exemplo. Igual eu lembro aqui, fiancé, fiancé, noivo e noiva. Tem acento, mas não é em inglês. É uma palavra em francês que eles usam, tá? Então anota aí essa segunda boa notícia que eu dei pra você, que não tem acento em inglês. Forget it. Não precisa se preocupar com acento, ok? Terceiro ponto. Adjetivos em inglês. Não tem plural. Agora pensa pra você ver. Quando a gente tá falando em português, a gente precisa colocar no plural. A casa é linda. E aí, depois você tem que dizer, as casas são lindas. E aí, você tem linda, lindas. E todas as consequências de se estudar o espanhol, as regras do espanhol. Pensa pra você ver. E em inglês não tem isso, é beautiful. Então, one house, beautiful. Two house, também você vai usar o beautiful. Two houses, two beautiful houses. Ok? Vai ser muito simples. Não tem plural. E você sabe, lembra de quando você estava estudando espanhol? Espanhol, a louca. Você estava estudando português? E aí as aulas de plural? Um monte de regrinha, tá? Existe o plural, em inglês também tem plural. É bem tranquilo, é bem simples, mas eu estou falando dos adjetivos, tá? Não tem plural, é tudo uma palavra só. Tá? E aí eu já pego ali o gancho pro quarto ponto, porque adjetivo em inglês, gente, eu já conversei tanto hoje que a minha voz tá rouca, sorry.
Mas é tão bom conversar, né? E aí, quando você pensa que adjetivo não tem plural, eu te trago mais uma boa notícia, que adjetivo também não tem masculino e feminino em inglês, tá? Então, assim, você vai falar she is beautiful, né? The car is beautiful. O carro é lindo, ela é linda, é tudo beautiful. Agora você pensa, quando em português você precisa falar lindo, linda, lindos, lindas. São 4 palavras para um só em português. Em inglês você tem beautiful e aí em português você tem 4 palavras. Lindo, linda, linda, lindos, lindas. Hi, Patrícia, hello! Tá? Então olha só como é simples. Sabe? Então, espanhol Ixi, eu tô com espanhol na cabeça aqui, né? Então, em inglês, não tem essa preocupação. Você não precisa se preocupar com plural e nem com masculino, feminino dos adjetivos. Olha só como já facilita a nossa vida. Olha como facilita, né? Porque eu não aprendi inglês ainda. Pois é, responda essa pergunta pra você. Só que eu te falo que nunca é tarde. Nunca é tarde pra começar, tá? Quem conhece a minha história sabe que quando eu comecei a estudar inglês eu já tinha quase 30 anos de idade, tá? E aí tô aqui, consegui. Então nunca é tarde, nunca é tarde. Ainda mais sabendo de todas essas boas notícias, né? De todas essas facilidades. Gente, acredita em mim, inglês é muito fácil, muito, muito fácil, tá? Então pensa, só de você não ter que preocupar com acento, só de você não ter que preocupar com masculino, feminino e plural dos adjetivos. Aí você não precisa preocupar com conjugação. Ah, gente, você vai sair daqui hoje e você vai pegar um caderninho, vai me ligar e você vai aprender inglês, com certeza você vai, viu? Você vai. Sem falar que logo, logo eu tô abrindo as matrículas aqui, né? Logo, logo as matrículas estão abertas para o curso de inglês. Então, depois de tanta notícia boa, com certeza você não vai querer mais ficar de fora daquela pequena galerinha que fala inglês, né? Que são só 5% dos brasileiros. Então, com certeza você vai querer fazer parte ali daquela nata que fala inglês, né? Com certeza. E aí também, o quinto ponto. Quinto ponto que eu te mostro, que eu te provo, para te provar que inglês é muito fácil. Existem muitas palavras parecidas com o português. Existem muitas palavras, né, parecidas. Car, democracy, economy, bank, club. Nossa, são muitas palavras que são parecidas com o português. Sem falar também, gente, que a lista de palavras de vocabulário do português é muito maior do que a lista de vocabulário do inglês. Muito, muito maior. Português são muito mais palavras. Já viu quando você aprende uma palavra em inglês e aí você vê que ela significa várias coisas? A mesma palavra significa várias coisas? Vou te dar um exemplo. Bear. Bear significa urso. Mas bear também significa suportar. Você fala assim, não suporto gente assim. Aí você fala, I can't bear. Entendeu? E aí isso é uma vantagem. Aí, às vezes você pensa, é muito questão do ponto de vista, sabe? Você pensa assim, nossa, mas que doido, bear tem tantos significados assim, eu tenho que memorizar isso tudo. Você só tem que memorizar uma palavra e aprender a usar ela em várias situações. Diferente do português, que são muito mais palavras, é muito mais vocábulo, muito mais vocabulário para você memorizar. E aí, ainda, dentro de toda essa lista, ainda tem a questão de que existem muitas palavras parecidas com o português. Semelhantes. Chocolate, delicious. Muitas palavras, tá? E aí, assim, depois que eu anotei esses 7 pontos, eu ainda lembrei de mais um. Então, na verdade, eu lembrei de mais um, são 8 que eu vou te contar, tá? Provando pra você que inglês é muito fácil. E aí, você não vai querer mais ficar aí, sabe, sem falar inglês. Você vai se decidir, sim, que você quer falar inglês. Então, outra coisa que mostra que o inglês é muito fácil. O inglês, ele tá cada vez mais incorporado no nosso meio. A gente está usando muitas palavras em inglês
Para aí pra pensar, começa a lembrar de umas palavrinhas que a gente já tá estudando, que a gente já tá usando, que a gente não tá traduzindo, sabe? Coisas ali no nosso dia a dia, né? Você fala assim, gente, eu estou num projeto full time. Não me chama pra sair, não me chama pra assistir filme. Eu cancelei a Netflix porque eu estou full time nesse projeto. Já viu essa palavra? Você tá com o seu tempo inteiro, tempo integral naquele projeto, full time, né? Aí você fala, ah, o meu staff, ah, eu tô fazendo parte do staff da fulana. Staff, que são funcionários. E isso, olha aí, delivery, short, e isso, muitas palavras, selfie, exatamente, nossa. E a gente poderia ficar aqui até amanhã, lembrando de um monte de palavra, e cada vez mais e mais. Know-how, nossa, o cara tem know-how, isso é inglês, tá? Então, assim, a gente tem ainda essa vantagem que a gente usa muito palavras em inglês, que a gente nem traduz, a gente usa ela como ela tá ali. E pronto, simples assim. Então, olha como isso também facilita demais a gente poder aprender, né, palavras parecidas com o inglês, palavras em inglês que a gente tá usando. Isso é maravilhoso, gente. Isso aí já é, ó, meio caminho andado, com certeza. Com certeza. E aí também um outro ponto, tá? Então esse aqui foi o sexto ponto. Sétimo ponto. Muito recurso para praticar a língua. Muito recurso. Tudo que você quiser, você tem acesso em inglês. Se você, gente, aqui mesmo no meu Instagram, no meu canal do YouTube, todos os dias você aprende inglês. Buzz tá usando muito também, né, Marco? Agora, nossa, essa palavra tá usando muito, é verdade. E aí, a gente tem esse recurso. Agora, pensa um estrangeiro, pensa alguém que não fala português. E aí, ele quer aprender português, make é o máximo, né? Fazer uma make maravilhosa. Eu adoro uma make, faço make todos os dias, isso é muito bom. E aí, nossa, é muita palavra, né? E aí, pensa um estrangeiro, imagina essa cena, um estrangeiro quer aprender português. Ele tá lá se esforçando, estudando. E aí, onde que ele vai encontrar, onde que ele vai ter acesso a português? É muito pouco. Um livro em português, um documentário em português, um artigo em português. É muito menos coisa, gente. Agora, em inglês não, você tem acesso a muita coisa. Olha, muito conteúdo, muita aula, muita dica, muito e-book, muita coisa de muito para ajudar você na evolução dos seus estudos. E às vezes você de graça, muita coisa de graça, muita coisa de qualidade. Tem muita coisa ruim também? Tem muita coisa mais ou menos? Tem. Mas assim, é um acesso, é muita coisa que você pode usufruir para praticar. Sites, gente, TED Talk. Quem aqui conhece o TED Talk? Oh, nossa, gente, que site maravilhoso para você praticar inglês. Quem aqui já viu alguma coisa do TED Talk? TEDx, né? Muitas palestras em inglês. Você pode colocar a legenda, até em outros idiomas também. Sabe, muita coisa mesmo que vai te ajudar a crescer, a evoluir nos seus estudos, aprender cada vez mais, muita coisa mesmo, tá? E o último ponto que te mostra que realmente, que eu te provo que inglês é muito fácil, é que você tem acesso ao mundo inteiro em inglês. Tudo, gente, tudo em primeira mão, os melhores livros. Já viu, Adriano, o TED Talk? É muito legal. A gente aprende muito, a gente se informa sobre várias coisas do mundo. A gente aprende muito, a gente adquire muita informação e ainda de quebra ainda pratica o inglês, né? É muito bom. E aí, então, você tem acesso ao mundo inteiro. Então, o inglês, ele te dá acesso a tudo. Tá, sabe, qualquer coisa que você queira está primeiramente em inglês, uma informação, um livro, um artigo, uma reportagem na íntegra. Gente, é maravilhoso, você tem acesso à primeira mão, Maíra, é um site, chama TED Talk, TED,
tá? Quando você colocar até ED, já vai aparecer aí. Tem de tudo. Lá dentro você escolhe que assunto que você quer ouvir. Palestras, são palestras. Palestras de muita gente massa, de muita gente que sabe de tudo, que é expert em vários assuntos, tá? Nós brasileiros temos muitos termos em inglês na nossa vida, tanto na correria profissional quanto em outras áreas. Os americanos não têm palavras portuguesas, uma questão de obrigação aprender. Com certeza, gente. Português? Não, né? Não tem. E realmente, tanto no dia a dia, ali na nossa vida, né, ali no cotidiano, tanto quanto no meio de trabalho, principalmente no meio de trabalho. Então, assim, stand-by, a gente usa, nossa, desde as antigas ali, muita palavra, e cada vez está tendo mais palavras, cada vez mais, tá? E aí você também, se você pensar nessa questão de você ter acesso à informação como ela realmente foi, né, apresentada na íntegra, gente, vai assistir filme dublado, meu Deus do céu, não confia não confia, tá? Você assiste filme legendado, você já vê ali um monte de coisa que não é bem aquilo que está sendo dito. Nossa, eles mudam a legenda como se a gente fosse um bando de ignorante que não sabe nada. Tá pouco lixando. Gente, eu já vi reportagem sendo traduzida para o português que não era aquilo que estava sendo dito, distorcendo as palavras, sabe? Domingo mesmo, eu e meu marido, a gente estava assistindo um filme. Tava contando agora há pouco para os meus alunos, na minha última aula que eu tive agora. Ai, gente, que ofensa. Olha, eu me sentia, fiquei chateada, sabe? Era muita coisa naquele filme. Um filme ruim também. Oh, meu Deus do céu, não assisto esse filme. Não vou nem falar. Mas assim, sabe? O cara falava uma coisa, eles colocavam na legenda outra. Tipo assim, o cara falava assim, eu que moro sozinho, que só como comida congelada. E na legenda ele falava assim, eu que moro sozinho e que nunca cozinho. Não era isso que ele tava falando. Sabe assim, aquele descaso, sabe? De, coloca qualquer coisa aí, é isso mesmo. Tinha várias vezes, aconteceu algumas vezes na cena do filme, de que a mulher, ela tava procurando a filha dela. E aí, a filha dela chamava Laura. Só que aí, ela tava lá como é que eu vou dizer? Num bosque, na beira de um lago. E ela gritava, Where are you? Where are you? E sabe o que eles colocaram na legenda? Laura. Ela gritava, Where are you? E aí colocava Laura. Meu Deus, eu não preciso saber muito inglês para entender que tá tudo errado. Então assim, sabe, você não tem direito àquilo que realmente está sendo expressado. Se você pega algo que foi traduzido, você está perdendo a essência. Pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um artigo, um documentário, né? Meu filho de 9 anos sempre assistiu filme em inglês. Ele consegue traduzir tudo e me ajuda quando preciso que ele traduza algo pra mim. Tá vendo, gente? Oh, essa criançada de hoje, né, Adriana? Pois é, então. Já tem que acostumar desde cedo. Sem falar na qualidade, que é muito superior, né? Então, assim, o inglês é uma língua muito fácil. E ainda facilita pra gente porque você tem acesso a qualquer coisa do mundo em inglês. Tá? Então pensa, gente, raciocina, sabe? Não queira tudo mastigadinho, não. Não queira, não é assim que funciona. Não queira fazer parte da geração miojo que quer tudo pra ontem. Mas sabe assim, a pessoa tem pressa, mas não faz o que precisa ser feito. A pessoa quer que aconteça rápido, mas não faz. Sabe? Sempre que alguém me pergunta, teacher, demora muito pra ficar fluente, né? Eu vou demorar muitos anos para falar inglês, não é mesmo? Aí eu falo, olha, depende muito mais de você do que de qualquer outra coisa. É claro que um bom método, né? Um roteiro ali, um teacher legal, né? Uma boa teacher. Claro que isso faz toda a diferença. Mas eu sempre falo, depende muito mais de você do que de qualquer outra coisa, do método da teacher. Depende muito mais de você. E eu sempre comparo com o seguinte exemplo. Imagina um personal trainer. Imagina que você quer perder 10 quilos. E aí você paga carão no melhor personal trainer aí da sua cidade. E aí
você vai virar pra ele e falar assim, olha, eu vou conseguir emagrecer, perder 10 quilos em quanto tempo? E ele vai falar a mesma coisa, vai depender de você. Gente, você pode pagar o melhor personal trainer, ele pode acabar com a sua vida ali no treino, mas se você não fizer a sua parte no resto do tempo que você não está com ele treinando, você pode até perder 10 quilos, mas eu não sei em quanto tempo. Eu não sei, entendeu? Então, não queira tudo mastigadinho e achar que precisa ser tudo muito rápido se você não está disposta a pagar o preço, sabe? É questão de constância. Só que mesmo que você não queira que seja tudo rápido, nem de mão beijada, nem mastigadinho, mesmo assim você pode aceitar, tá? Tudo na vida depende da gente. Sim, gente. Isso, Adriana, que você tá falando aí, que tudo na vida depende da gente. Gente, isso tinha que ser uma boa notícia. Porque se só depende de mim, então isso deveria ser uau, graças a Deus que só depende de mim. Porque então o negócio vai acontecer. Porque se eu quero, eu vou fazer. Isso deveria ser uma boa notícia. Deveria ser algo positivo. Porque se depende de mim, o que vai me impedir? Só porque aí a gente sabe o que acontece. A gente se sabota, tá? Mas mesmo assim, é o que eu falei pra vocês aqui várias vezes nesses bate-papos que eu tô vindo aqui à noite pra gente conversar, é questão de comprometimento, é questão de querer, de você realmente, sabe, pegar ali as rédeas da sua vida, arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito, tá? E que assim, a gente precisa de motivação? Precisa. Então eu tô aqui pra te contar boas notícias, inglês é muito fácil, tá? Então isso vai te motivar. Mas a motivação é só ali, o primeiro passinho. A motivação, depois ela vai embora. Faz parte da gente, sabe? E depois tem que ficar o quê? A disciplina, a maturidade para entender, eu sou adulta, tenho que fazer o que precisa ser feito, eu tenho que ser disciplinada. Disciplina é fazer o que precisa ser feito mesmo sem ter vontade. E pronto, eu tenho um e-book que fala sobre isso. Eu, o inglês e a disciplina. Para falar inglês, você precisa desse trio, tá? Você precisa de você, você precisa de uma pessoa, você precisa do inglês e você precisa da disciplina, tá? O link para você baixar esse e-book tá aqui na minha bio, tá? Você pega ali o link, você vai entrar no meu site e tá lá. Um livro, tá escrito em português. Um e-book super gostoso, uma leitura maravilhosa que eu falo sobre disciplina. Como que a gente vai encontrar disciplina? Apesar de toda a correria que nós mulheres temos, todas as atribuições, vale a pena, viu? Tudo na vida depende da gente, sim. O problema é que as pessoas querem milagre. Poucos estão dispostos a fazer a sua parte, que é a parte mais importante. É verdade, tá? Mas seja você a diferença, sabe? Eu busco muito, sabe? Ser responsável por tudo que eu quero, fazer tudo que eu quero. Claro que a gente sabe que se você for pesquisar, se você for estudar, gosto muito de estudar sobre produtividade, sobre gestão de tempo. E o Christian Barbosa, que eu sigo ele, gosto muito dele, eu aprendo gestão de tempo e produtividade com ele, tá? Indico você seguir ele também, maravilhoso, tá? Ele ensina, já aprendi com ele, procrastinação é algo que a gente tem, tá? Se você não é uma pessoa procrastinada, ele fala assim, que se você não é uma pessoa que procrastina, você tá morta, tá? Então morreu. O único jeito de não procrastinar é se morrer, porque a nossa essência é de procrastinador, tá? Só porque existe a procrastinação boa, existe a procrastinação ruim. Então, assim, a gente tem que se aceitar que a gente é falho. Hi, Denise! You're welcome! Seja bem-vinda! A gente tem que se aceitar que a gente é falho, que a gente vai, vacilar, que a gente vai procrastinar, que a gente vai tropeçar. Mas, mesmo assim, você tem consciência de que você quer. Você fala, depende de mim, então eu vou fazer. Isso para você aprender a falar inglês, isso para qualquer coisa na sua vida, tá? Não dependa de motivação. A motivação é importante, sim, mas ela é só o primeiro passo. A motivação te leva até a página 2. Depois, aí, outras coisas têm que entrar em ação, tá? Mas e aí, você gostou dessas boas notícias que eu te trouxe aqui?
Você entendeu que inglês realmente é muito fácil? Me conta aí, o que você achou? Gostou? É tão bom, né? Terminar o dia com coisa boa, notícia boa. O que você achou? Bora aprender esse negócio, porque é muito fácil, né? Esse negócio de falar inglês é muito fácil, tá? Então, olha só. Você tem acesso ao mundo inteiro. Você tem recursos infinitos. Será que eu posso falar infinitos? Pela força da palavra eu vou falar. Você tem recursos para praticar. Muitos e muitos recursos, né? E tem a persistência também, né? Sim, persistência. Gente, e é um exercício, sabe? É um músculo aí, né, Maíra? Que você vai exercitando todo dia um pouquinho, sendo um pouquinho mais persistente. E você vai ali, um passinho de cada vez, consistência, persistência. Isso é muito importante, muito, muito importante mesmo, tá? Eu fiz até um carrossel falando sobre isso, né? Eu não lembro direito, mas depois dá uma olhadinha, gente, aqui no meu Instagram. Um carrossel bem legal, acho que eu postei essa semana. Falando, né? As coisas que você precisa ter para falar inglês. Se você tem essas características, você é uma pessoa que vai falar inglês. E persistência tá lá. Depois dá uma olhada lá, é mais ou menos isso que tá falando, tá? E acho que são 5 ou 6 características que provam que você vai falar inglês. Uma coisa assim. Então, assim, recursos para praticar, né? Muita coisa na palma da sua mão aí no seu celular para você praticar, né? Palavras semelhantes, muitas palavras semelhantes com o português. Muitas palavras em inglês que já fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, tá? A questão de adjetivos não terem masculino e feminino. A questão de adjetivos não ter plural. Tá? Tudo isso são as coisas que eu te falei que provam que inglês é uma língua muito fácil, tá? A questão de não tem acento, inglês não tem acento, e a questão de que inglês não tem conjugação de verbo, tá? Então, essas são as boas notícias que eu queria trazer aqui pra você. Gente, porque assim, o meu propósito de vida, né, aquilo que faz meu coração cantar, aquilo que Deus já me mostrou quando eu pedi pra Ele por um tempo, né? Falei, fala, God, please, me conta qual que é o meu propósito de vida, por que o Senhor me trouxe aqui, o que o Senhor quer de mim? Até que um dia Ele realmente respondeu, hello, Janaína, é isso mesmo. E aí eu entendi que o meu propósito de vida é ajudar você a falar inglês. Então, se eu te conto essas coisas, se eu tô aqui pra te falar sobre essas coisas que eu julgo, eu tenho certeza absoluta que são muito importantes. É para isso, é para te ajudar, para te encorajar, para te ajudar a realmente decidir, sabe? Tomar a decisão de realmente falar inglês e colher todos os benefícios que falar inglês vai te ajudar. São várias coisas que o inglês pode te ajudar. Então, assim, aprende inglês porque é muito fácil, tá? Que bom que vocês gostaram, que bom, lembrem disso, tá? Então, quando desanimar, quando vier a preguiça, a procrastinação, simplesmente lembra, não vou desistir, inglês é fácil, eu só preciso estar bem aqui, só preciso estar disposta e fazer o que precisa ser feito, combinado? Ok? Então hoje eu não vou me estender muito não, porque hoje a live foi mais tarde, então já vou me despedir de vocês. Durmam com essas boas notícias, acordem amanhã com essas boas notícias, conta pra todo mundo que inglês é muito fácil. E vamos aumentar aquele número de 5%. Oh my God, é muito pouco, né? Vamos aprender inglês de uma maneira leve, mas com disciplina, colhendo os frutos do nosso esforço, comemorando os pequenos desafios. Se hoje você aprende 2 palavras, gente, você já tem que comemorar, porque ontem você não sabia essas 2 palavras, entendeu? Então, good night for you, tá? Boa noite. Amanhã tem live de novo, tá? Amanhã a gente tá aqui de novo, amanhã vai ser mais cedo, às 8 horas da noite. Tô amando passar essa semana com vocês e bye bye, até mais tarde, até amanhã, até toda hora. A gente sempre se vê por aqui, ok? Bye bye. Good night for you. See you.